Olá, você meu amigo, minha amiga de Ideal Espírita, vocês meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje nós vamos reproduzir um programa muito bom, o programa Top 10, é o programa número 79, programa Espírita, Sentimentos e Emoções. Mas antes de falarmos do programa Sentimentos e Emoções, nós vamos falar sobre a página Estação da Luz Espírita. Queremos agradecer pela sua companhia ao longo dessa temporada que nós estamos atravessando e lembrar que a nossa página Estação da Luz não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui na página o maior acervo possível de matérias espírita. Os livros da codificação, textos, entrevistas, palestras, o que tem de melhor que chega ao nosso alcance, nós colocamos aqui na pasta para que você encontre um material espírita que lhe interessa para seus estudos, suas pesquisas, para o seu lazer, mas tudo isso sem fins lucrativos. E nós estamos reproduzindo a programação de duas rádios webs, a Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e agora também da Web Rádio Estação da Luz aqui em Natal. Então nós vamos reproduzir o programa da Web Rádio Estação da Luz aqui de Natal. Foi veiculado no dia 25 de junho de 2021, programa 79, programa Espírita, Sentimentos e Emoções, convidado Orson Peter Carrara e Mônica Nobres, que fazem a programação, ou seja, que fazem a apresentação do programa com Elielso Tavares, que é o dono da rádio, nos trabalhos técnicos. Então, sem mais delongas, agradecendo pela sua companhia, convidando para que esteja conosco em mais essa reprodução. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia, meus amigos da Web Rádio Estação da Luz. É uma grande satisfação visitá-los nesta manhã de sexta-feira, 25 de junho de 2021. Para mim, uma grande honra, uma grande alegria. E vamos falar sobre sentimentos e emoções. Eu estou falando de Matão, no interior de São Paulo, com imensa alegria, saudando os 21 anos da Web Rádio Estação da Luz. E para falar sobre sentimentos e emoções que permeiam o nosso dia a dia, nas contradições, nos conflitos, nos anseios, nas dúvidas, nas lutas, é um tema muito pertinente para os nossos dias. Nós convidamos a psicóloga de Montes Claros, Mônica Nobre. Nós conversamos com ela longamente sobre este assunto pertinente que vai agradar muito vocês. Nós trouxemos, então, a Mônica Nobre para conversar conosco e presentear, brindar os amigos da Web Rádio Estação da Luz com esse conteúdo maravilhoso que o Tavares vai colocar para nós. Vejam que preciosidade. Eu volto no final. Trazemos nova entrevista para a sua apreciação, para que possamos, uma vez mais, utilizarmos desses legados, dessas experiências, de amigos em toda parte. Estamos aqui hoje recebendo em nosso programa a Mônica Nobre, que é da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. É uma satisfação estar aqui conversando com você, né, trazendo então um pouquinho da minha história. Eu nasci em Montes Claros, no norte de Minas. Com isso eu fui, desde muito nova, amadurecendo, né, dentro da compreensão dos pilares espíritas, e construindo a minha personalidade também com a certeza tão grande do intercâmbio com os espíritos, da presença deles na nossa vida. Pela psicologia já era meu interesse primeiro. Então, aos 18 anos, quando eu fui fazer a escolha, eu queria psicologia. Abriu a faculdade de psicologia em Montes Claros. Aí eu falei, nossa! Né? Aí lá fui eu para a faculdade junto com os meninos, né? Então, foi junto com eles. Não, aí eu voltei, terminei o curso de pedagogia, que eu tinha começado e tive que parar, e depois, em seguida, mais adiante, mais tarde, que eu pude fazer. Mônica, nós buscamos você por indicação de outros amigos que são comuns de nós dois, em função da sua especialização em processo traumático, para falar em virtude das emoções, dos sentimentos. Todos nós sabemos daquelas emoções básicas do ser humano, os sentimentos que estão em nós, sentimentos tão variados, às vezes de frustração, desejos incontidos, sentimentos de decepção, sentimentos de alegria, toda esta vertente, esses extremos que o ser humano experimenta. Agora, essa especialização em processo traumático surgiu em virtude do quê? Como é que você foi se interessar por essa especialização específica? Assim que eu estava formando, uma grande amiga disse assim, olha, eu tenho uma amiga do sul do país que ela faz um tratamento muito interessante com pessoas traumatizadas. Eu estava terminando a faculdade e falei, mas como assim? O que é diferente? Ela falou, olha, só ela para explicar. Isso quando ela me disse algumas vezes. Quando eu terminei a faculdade no mês de julho, essa pessoa, em setembro, veio à nossa cidade, por amizade com a outra. Então, eu fui até a casa dela, busquei a amiga visitante, levei comigo para minha casa e falei, nós vamos sentar aqui e você vai me explicar. Eu tinha acabado de formar. Quando a gente abriu o link, ela foi me mostrar e tudo, estava começando um curso. Eu sou muito curiosa, o saber, para mim, é tão estimulante que eu sinto a alegria de conhecer coisas novas, uma sensação
maravilhosa de alegria e de também compartilhar. E aí eu fui estudando e comecei imediatamente a formação, uma abordagem chamada EMDR, e em seguida eu fiz o curso de Brainstorming. Então, todas duas são formas de você tratar pessoas em diferentes níveis de trauma. Seja trauma específico, aconteceu algo, né? Seja interpretação traumática de algo, né? Porque às vezes é uma coisa comum para algumas pessoas, mas para aquela pessoa, para aquele espírito, para a sua estrutura psíquica, aquilo é grande demais, é difícil demais, dolorido demais. Então, ele se torna um trauma. Mas eu aproveito assim para explicar, porque quando você diz sentimentos, emoções, são coisas que todo mundo sente, que todos nós vivenciamos. Mas sentimento e emoção não são a mesma coisa, né? E distinguir o que é uma emoção de um sentimento é fundamental, porque a emoção, ela vem do emovere, quer dizer, é algo em movimento. Então, é de dentro para fora. E a emoção, então, pensando na questão espiritual, ela é uma ativação física que vem do espírito e passa pelo corpo. Então, não tem emoção sem participação do corpo. Toda emoção ela é representada pelo corpo, de alguma forma, né? Então, nós temos um grande estudioso das emoções, na atualidade, chama Paul Ekman. Então, ele foi estudando se nas populações isoladas, se a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, né, se eram representados da mesma forma, com as mesmas expressões. Então, são representadas da mesma forma básica, né? Na alegria se contrai, na raiva se fecha, na tristeza, né, se decai. E então ele percebeu que essas emoções são básicas, mas tem um universo de emoções que nosso corpo representa de forma muito individual. Então, isso é emoção, né? Sentimento, não. Sentimento é uma elaboração psíquica. Então, a Joana de Anjos nos explica que os sentimentos eles são do mundo das ideias. Então, eu não contenho uma emoção. Ela sai de dentro de mim. Ela é uma ativação. Quando eu vejo que eu estou com raiva, eu já estou com a mão tensa, eu já estou agitado. Agora, um sentimento, não. Eu penso, eu cultivo, eu reflito sobre ele. Então, no espírito, nós podemos dizer assim, que as emoções são vividas com a nossa condição física e os sentimentos da mente, são da mente. Então, ela está no espírito, os sentimentos residem no espírito. Por que a evolução vai se dar pela educação dos sentimentos? Porque temos que superar as sensações. Né? Lembra? O passo é superando as sensações e vivenciando os sentimentos e educando esses sentimentos. Então, nós estamos numa transição, onde as sensações eram satisfatórias, eu vivia tudo emocionalmente, agora não mais. Olha, pare e pensa sobre isso. Ou seja, elabore isso em sentimentos. Então, as emoções estão elaboradas em sentimentos, porque os sentimentos, diferentes das emoções, eles permanecem conosco. A emoção, ela dura pouco tempo, porque como ela é uma ativação física, imagina você ficar com raiva muito tempo, muitas horas, muitos dias. Então, o que eu faço? Eu estudo o percurso para entender em que uma emoção se transforma. Mas, Mônica, é muito interessante o que você está dizendo, e enquanto você estava dizendo, eu fiquei pensando num processo muito traumático, dolorido, por exemplo, que é a culpa. Então, a culpa, por exemplo, você faz uma coisa errada e você explode dentro de você, na hora, muitas vezes, aquele sentimento de culpa. Isso seria uma emoção da culpa. Mas é aquela culpa que vai surgindo devagarinho em função do raciocínio. Aquela culpa que você vai elaborando ela como sentimento. Aí, como é que fica isso? A culpa é um sentimento. É o sentimento. Tá? Porque a culpa só vem quando você pensa sobre o que você fez. Então, primeiro você tem um arrependimento. Nossa, olha o que eu fiz. Nossa, olha o que aconteceu. Foi minha culpa.
a culpa não vem se você não percebe o erro. Porque Ah, ela advém do erro. Então, no livro da irmã Dufour, ela tem um livro lindo que chama Emoções que Curam. Tá? Então, esse livro aqui, o Bezerra de Menezes faz uma introdução nesse livro, muito legal, né? E ele está descrevendo algumas emoções. Então, ele diz, a culpa sobre o golpe do egoísmo transforma-se em remorso perturbador e martírio destruidor. É isso que você está dizendo, né? Então, como nós temos o egoísmo como sentimento básico que guia a maioria das nossas escolhas, a culpa, então, ela vira um martírio no mundo íntimo daquele ser. Vira um martírio, um sofrimento. E a pessoa gasta muita energia com esse sentimento. Então, sempre no consultório eu falo, olha, vamos trabalhar essa culpa, porque na economia física ela custa caro. Então, uma pessoa com culpa sofre muito e adoece rápido. Entende? Então, a gente precisa entender as raízes da nossa atitude que gera esse sentimento, porque permanecendo com esse sentimento, eu posso ficar 50 anos me sentindo culpada, desencarnar culpada, acessar o mundo espiritual com esse sentimento de culpa e causar para mim um prejuízo imenso, não é? Então, você vê que é muito, muito interessante. Ele ainda diz assim, ó, a culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever nossas crenças e valores. A culpa, ela não vem à toa. Eu falo assim, ele não é um sentimento bom companheiro, não. Tá? Ele custa caro demais. Então, se a gente arrependeu, a culpa veio, ela pede ação. Entende? Então, quando o Bezerra diz assim, ela é uma exigente orientadora de um rumo, que você mude o rumo, que você desconstrua crenças e valores que fizeram você fazer aquilo que você agora entende errado. Então, ela não é ruim, entende? Sim. Ela é reorientadora da ação. O ruim é que ela é paralisante. Se você deixar, você fica remoendo e você não sai do lugar. Então, tem que entrar na culpa e sair. Então, a culpa ela pode ser considerada um processo traumático também. Não necessariamente. Não necessariamente? Não, porque a culpa ela é um sentimento que se transforma em um estado emocional. Não é porque culpado a pessoa começa a desenvolver crenças limitantes, do tipo, eu não sou bom, né? Eu faço mal às pessoas, eu não mereço o amparo da espiritualidade, ninguém vai me ajudar, né? Eu sou uma pessoa má. Então, por que ela pede mudança? Porque esse tipo de pensamento ele é ruim. Ele não é traumático por si mesmo. Na verdade, as experiências que são traumáticas, elas nos impactam. Então, o erro é que é traumático, não a sim. atitude. E aquela culpa que permanece, o exemplo que você deu, por 50 anos, por exemplo, ela não se transforma num trauma interior, que a pessoa fica paralisada, como você citou? Isso. Agora, quem se transforma num trauma é o erro cometido. Não o sentimento que advém. Porque a atitude, ela é geradora de toda essa cadeia. Porque vamos pensar assim, ó, um caso grave, né? Um pai separado, conflito do casal, o marido quer ver a criança, a mulher não deixa, e esse jogo, com a criança no meio, um dia um pai nervoso demais, jovem, resolve então que buscaria esse filho de qualquer maneira. E quando ele vai buscar o filho, ele vai armado. Então, quando ele chega à casa da esposa, a sogra entra na frente e fala, você não vai levar esse menino. E ele diz, sai da frente que eu vou buscar esse menino, vou levar de qualquer jeito. Não vai. Ele atira na sogra. O sogro vem, ele atira no sogro. Quando ele, enfim, chega na mulher, ele atira na mulher, a mulher põe a criança na frente. Ele mata o próprio filho. Nossa. Então, você imagina um processo traumático. Ele saiu predisposto a fazer qualquer coisa, mas como carregar tudo isso no seu mundo, na sua mente? Como você carregar? Ele foi preso, tudo, cumpriu, mas como você carregar isso no seu mundo psíquico? Entende? Então, isso é muito pesado, porque não tem como você consertar.
né? Ele agiu por impulso, ele agiu sob efeito da raiva, que é uma emoção ativadora, lembra? Sim. Ele pegou, não se conteve, ó, cedeu à raiva, pegou o revólver, e a gente com raiva tem coisa que você faz mesmo, do tipo assim, eu queria matar essa pessoa, eu quero torcer o pescoço dela, né? Mas o Hamed, que é um espírito assim, de grande luz, né, na psicologia, ele reflete e diz assim, ó, uma emoção, ela é uma emoção, ela não é nem boa nem ruim, nem certa nem errada. O que é bom, ruim, certo ou errado é o que você faz sob o efeito dela. Então, o processo traumático é a ação gerada através da emoção vivenciada em que você não foi capaz de controlar. Então, naquele momento você fez, então você arrasta a culpa como consequência da atitude que foi cometida intensadamente, vamos dizer assim, ou até de forma calculada, mas achando que estava certo. Crianças, por exemplo, abandonadas pelos pais na primeira infância, por exemplo, podem desenvolver um trauma que vai se refletir na idade adulta, não podem? Lembrando isso com muita tristeza, eu fui abandonada, minha mãe, meu pai não cuidou de mim, eu fiquei sob o cuidado de terceiros. Isso gera um adulto muitas vezes inseguro, com traumas variados. Como é que a gente lida com isso? Eu gosto de explicar isso assim. Nós temos espíritos de diferentes níveis, mas vamos pensar que um meio onde se programa uma encarnação, a espiritualidade, né, desenha aquele meio para aquele bebê nascer, aquele espírito reencarnado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? O Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que o berço representa o passado recente daquele espírito. Entende? Então, onde ele vai nascer, né? Onde ele nasce e onde ele tem que viver é consequência da forma como ele construiu sua história, vamos pensar assim, né? Então, nós temos diferentes tipos de espíritos. Eles nascem em meios muito adversos. Vamos que ele nasceu, sei lá, num lugar, num morro, numa favela, no meio do tráfico. Se ele é menor do que o ambiente, ele é um espírito apequenado na sua compreensão moral, ele fica preso naquele meio e com ele consegue ser pior. Então, no meio daquele traficante, no minuto ele assume o comando daquilo. Ele consegue demonstrar que ele é capaz de transformar aquilo em algo mais difícil ainda. E nós temos espíritos que nascem com muita semelhança com o meio. Então, ao reencarnar e se ver no morro, ele logo se encaixa naquela estrutura. E ele vai, então, crescer dizendo, eu sou o resultado do meio. Eu só via isso, então eu sou isso. Né? Que é uma acomodação, né? Se a gente pensar que ele pede a reencarnação ou tem a reencarnação nesse cenário por condições da sua anterioridade. Mas nós temos espíritos que são maiores que o meio. Então, eles podem nascer na diversidade e eles não perdem a construção moral que eles têm. Então, você vê que eles saem de lá. Eles não são contaminados por esse meio. Eles, inclusive, podem ser respeitados por aqueles indivíduos muito ruins de lá pela grandeza moral que eles já são portadores. Então, quando a gente vê alguém justificando o seu jeito de ser a partir dos atos dos outros, a gente percebe como esse ser é semelhante àquele meio onde ele nasceu. Então, ele pega e transfere para o outro a responsabilidade dele ser assim. Quando, na verdade, ele só nasceu lá para ser diferente. Né? Para ser diferente. E a experiência... Então, a gente vai... Experiência fantástica você está citando, porque a gente amplia a compreensão das dificuldades, né? Porque existem muitas decepções, frustrações que acabam limitando a ação humana, de pessoas que desejam superar dificuldades, desejam superar as próprias limitações, mas são tolhidas pelas decepções e pelas frustrações que alimentam. Esse é um processo difícil também, Mônica.
que é o próprio ser alimenta, né? Isso. Então, que o próprio ser carrega e tem dificuldade de abandonar, entende? Então, a dificuldade que o ser tem de mudar é o desafio da reencarnação. Às vezes ele reencarnou, a reencarnação dele foi toda planejada para que ele vencesse aquele comprometimento moral, entende? Aquele vício, aquele hábito, aquela circunstância. Então, e o que ele faz? Ele, ao invés de vencer, ele se entrega a ele e justifica, né, as tentações como causa, quando, na verdade, elas são tentações, porque o Emmanuel está dizendo para nós, né, que nós temos um conteúdo da nossa própria concupiscência. Então, aquilo que me tenta é aquilo que me preenche. Eu estou cheio daquilo que me tenta. Porque se você colocar, poxa, para mim, uma garrafa de cerveja geladinha, eu olho para ela e falo, nossa, que linda essa garrafa. Porque aquilo não me tenta. Né? Eu não gosto, eu gosto, né, de outras coisas, tranquilas e tal, não gosto. Agora, põe isso na frente de uma pessoa que gosta. Então, a pessoa entra em desespero, né, com aquela garrafa de cerveja. Para outras, você põe um chocolate. Para outras, você põe um anel de ouro. Então, qual é o conteúdo da sua concupiscência a qual você é suscetível às tentações do lado de fora? Né? É complexo então, isso, hein? É complexo, né? Porque olha quantos desafios surgem advindos dessa questão. Mônica, você, com a sua experiência acadêmica, profissional e o seu conhecimento espírita, dedicando-se, tendo se especializado em processos traumáticos, você já deve ter atendido muitos casos que te chegaram buscando ajuda, que você profissionalmente teve oportunidade de ajudar. E desses casos todos, existe algum que, claro, guardado todo o sigilo profissional, existe algum que você poderia contar para os nossos telespectadores como exemplo, até para ajudar outras pessoas? Existe algum exemplo mesmo que você poderia trazer? Olha, o tempo todo nós estamos desvendando o mundo psíquico das suas argolas. Mas eu gostaria de explicar uma coisa importante para você antes de falar, né, diretamente sobre exemplos. Não é muito falado ou falado de forma dispersa. Vou tentar explicar para você. Nós vivemos as experiências de formas diferentes. O nosso cérebro é uma estrutura física maravilhosa que foi nos concedida por Deus, mas que ao longo dos milhões, como diz Joana, né, milhões de anos, ele foi se tornando o que ele é hoje. Então, antes de nós sermos capazes de falar e de pensar, nós só tínhamos a estrutura de sentir. Então, os mamíferos superiores, assim como os gatos, os cachorros, né, as baleias, golfinhos, eles conseguem sentir. E aí você fala assim, mas parece que esse cachorro me entendeu. Não é? Então, o neurologista me disse assim, olha, ele tem fragmentos de neocórtex, mas ele só tem até o sistema límbico. Como o sistema límbico ele fica mais ou menos no meio do nosso cérebro, ele vem, né, do pescoço e do cérebro reptiliano e sobe e forma uma estrutura parecendo um motor de uma polpa, sabe? Assim, um motor de uma lancha. E ele entra e ele está na altura dos olhos. Então, dentro do cérebro. Então, esses mamíferos superiores, eles só têm essa estrutura. Eles não têm o neocórtex. Entende? Então, se a gente for pensar, eles sentem, eles ficam tristes, têm ciúme, eles ficam agitados, eles abanam o rabo a hora que o dono chega, entendeu? Eles ficam muito tristes, eles sentem saudade, enfim. Eles têm a sua estrutura límbica. Então, nós sentimos a experiência no nosso cérebro límbico. E aí, esse filtro emocional, ele é captado com a nossa experiência do dia a dia, né? Com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu toco, né? Eu vivencio o que eu sinto a respeito daquilo. Mas nós nos tornamos humanos quando o nosso cérebro foi ganhando a estrutura neocortical, que é essa parte da frente aqui do cérebro,
com a qual nós falamos e entendemos a fala e imaginamos e pensamos. Então, nossa capacidade de criar, ela veio, então, dessa estrutura neocortical. Então, é daqui que advêm os pensamentos. É daqui que advêm as emoções. Então, a pessoa chega no consultório e fala para mim, Mônica, eu estou doido. Por quê? Porque eu falo que não vou fazer uma coisa e faço. Eu falo que vou fazer e não faço. Tem duas pessoas, eu estou com um obsessor. E eu digo, a notícia que eu tenho que te dar é que é você mesmo. Não é? Não tem obsessor nenhum aí, não. Entende? Então, quando eu sinto uma experiência, ela é tão física, que se eu não estiver muito atento, ela manda em mim. Entende? Então, eu obedeço. Aí a pessoa diz assim, Mônica, eu preciso emagrecer. Ela chega ao consultório e eu preciso emagrecer. Eu não entro nas minhas roupas, eu choro, estou em depressão. Né? Eu preciso emagrecer. Mas ela percebe isso como uma estrutura. É lógico, eu não entro na roupa. Mas quando ela está diante de uma pizza ou de um sanduíche de 1000 calorias, isso aqui é desligado e a boca saliva e ela come. Aí, depois que ela termina de comer, ela diz, eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu fiz uma coisa que é completamente oposta a tudo que eu decidi fazer. Então, a gente percebe que nós somos divididos pela nossa condição emocional de sentir a experiência e a nossa condição psíquica de elaborar pensamentos racionais, lúcidos sobre aquilo. Então, o convite da espiritualidade, através da Joana, da Irmã Stupor, do Hamed e de infinitos, do Emmanuel, então, olha o que o Emmanuel fala, né? Que acima de todos os gabinetes, como o desejo, a inteligência, a cultura, a imaginação e a memória, está o departamento, está o gabinete da vontade. Então, a nossa vontade, como diz o Leon Denis, é a maior de todas as potências, porque é a vontade que vai colocar todo mundo no rumo. Então, a vontade, o Emmanuel está dizendo no livro Pensamento e Vida, é o leme de todo tipo de força. Então, quando eu estou trabalhando no processo traumático, é preciso que a pessoa tenha lucidez para entender com que força ela vai vencer aquela adversidade que dentro dela não se organizou. Entende? Então, nós temos o atributo da inteligência que nos foi dado no mesmo tempo em que o livre-arbítrio também diz, agora você pensa, agora você escolhe. Porque você pode pensar sobre a experiência, você se torna responsável pelas escolhas que faz. Então, eu não tenho mais como dizer assim, igual criança, foi sem querer. E aí você vê um adulto falando isso. Olha, foi sem querer que eu tomei, que eu fiz, que eu bati. Né? Foi sem querer. Olha, isso se justifica. Não é? Porque se nós somos capazes de pensar, né, então não deveria. Né? Não deveria ser assim. Então, essa explicação e, assim, exemplos de traumas, nós temos inúmeros processos, né, que vão nos marcando ao longo da vida e a gente tem questões assim, por exemplo, uma menina que já tinha 5 anos fazendo prova vestibular para medicina e não conseguia nem terminar a prova. Por exemplo, algumas vezes ela teve uma crise renal, o SAMU teve que tirar ela de dentro da faculdade. De outra vez, ela foi ao banheiro, começou vomitando, não conseguiu parar para terminar a prova. Da outra vez, ela teve uma enxaqueca gravíssima, que ela desmaiou, então ela não conseguia terminar a prova. Então, 5 anos tentando, sempre estudando. Quando ela chegou para mim, ela disse assim, eu não sei por que eu não consigo terminar a prova. Então, eu falei, então nós vamos encontrar, nós vamos achar. Porque as justificativas para isso estão dentro de você mesmo. Então, com as técnicas, o que a gente foi voltando na história dela? Né? Aos 4 anos de idade, ela guardou uma memória no sistema límbico, tá? Porque memória traumática não está aqui.
Memória traumática está presa no sistema límbico, que é onde a emoção segura a memória. Desde todo trauma, ele está no sistema límbico, não está no córtex. Então, quando eu volto na história, aos 4 anos, a mãe ensinando tarefa, e impaciente com ela devagar, o irmão muito rápido, e ela sempre mais devagar, a mãe explode, joga o caderno no chão e diz: "Você é burra, você nunca vai aprender." Então, por mais que a mãe falou isso ali, se referindo àquele momento, essa menina tomou isso como uma crença limitante. E ela cresceu confirmando. Toda vez que ela tirava uma nota ruim, tá vendo? Ela tem razão. Eu nunca vou aprender. Tá vendo? Eu não consigo, não. Então, toda vez que era prova, ela tinha tremor nas pernas, frio nas mãos, taquicardia, sensação de desmaio, tinha que levar para algum ambiente e ela conseguia fazer a prova sempre em outro dia, nunca junto com as pessoas. Então, quando nós trabalhamos essa criança que fez essa leitura da fala da mãe como verdade sobre si mesma, nós libertamos ela dessa condição. Ela fez a prova 2 meses depois, passou e formou agora no final do ano. Que coisa, hein? Que coisa. Então, ela me mandou mensagem quando passou, né? Ela foi estudar em outra cidade e mandou para mim um convitinho, né? Só simbólico, né? Da sua formatura. Olha onde eu estou. Que né? bom, A hein? gente nós poderíamos ficar aqui contando Casos e casos. inúmeros casos, né? Porque até com uma pessoa muito mais assim, velha, como, né, uma pessoa de 50 e tantos anos, que paralisada, né, dentro do trabalho, numa apresentação de trabalho, né, ela tinha que levantar para fazer uma apresentação e simplesmente as pernas não obedeciam, ele não conseguiu levantar. Apesar de ser um professor da faculdade, apesar de ser uma pessoa que fala em público, naquele momento ele não levantou. As pessoas ficaram paradas, ele ficou parado, e eles retiraram ele do ambiente e ele não sabia falar. Ele não entendia por que o corpo não obedecia o cérebro. Então, nós trabalhamos 3 meses. E dentro desse adulto, tinha uma criança amedrontada de 5 anos, completamente apavorada. Entende? Então, ele me mandou um bilhete assim, no final. Obrigado por você me ajudar a encontrar o meu menino de 5 anos, porque agora eu posso abrir meu quarto para todo mundo entrar, para todas as pessoas entrar, ou seja, minha vida, meu eu. Né? Então, nós lidamos com tudo isso que você diz assim, olha, é uma perturbação, é uma obsessão. Não, é uma compreensão equivocada de experiências que, aprisionadas dentro de um sistema que não tem pensamento, ele gera medo, respostas de esquiva, de fuga, não é? De aflição. E, às vezes, gera também o abandono. A pessoa simplesmente não vai. O mundo fica muito pequeno. Ela vai falando, não, eu não vou não, está muito bom aqui. Não, eu não quero não, eu nem estou com vontade. Só para não ir, né? Não enfrentar. Agora, Mônica, com o conhecimento espírita agregado a tudo isso, inclusive nesses 2 casos que você contou, da menina que não passava, que não conseguia terminar a prova, e do adulto paralisado, como é que você vê a questão da obsessão aí de influência externa aliada aos processos traumáticos da própria pessoa? Como é que você diferencia isso? Como é que age nesse caso? Olha para você ver. É tão interessante isso, porque no processo obsessivo, a inteligência externa que atua sobre a minha, do outro, né? Então, essa inteligência externa, ela tem o objetivo de causar ali uma perturbação ou uma influência. Normalmente, é uma influência negativa que causaria dano, porque se ele é um obsessor, ele é uma entidade que tem crédito com essa pessoa. A pessoa ali, por acaso, tem débito com ele. Caso contrário, Deus não permitiria que isso se desse uma aproximação, porque espírito nenhum
adentra o meu campo vibracional sem a minha permissão. Isso. Não é possível. Aí a pessoa, mas eu não dei permissão? Deu. Quando você baixou a vibração, você deu plug para ligar a tomada. Quando você foi invigilante, quando você descuidou daquilo que garante sua proteção, você acessou. Aí o Espírito diz assim, esperei, mas até que, enfim, ela está na minha mão. Isso. Então, imagina que o que esse Espírito tem que fazer? Tem casos de fazer tão pouco que ele só faz alimentar a ideia que a pessoa já tem. Isso. Entendeu? E aí a pessoa fala assim, não, eu não sou capaz, ele não é mesmo, não. Lá é muito ruim, não vai não, lá é ruim. Aí o Espírito, às vezes, na reunião de obsessão, ele fala para mim assim, para que você quer me tirar de lá? Eu não falo nada que ela não quer ouvir. Tudo que eu penso, ela concorda. Eu estou lá quietinho do lado dela, por que você quer me tirar de lá? Entende? Então, nós, por invigilância, nós, por irresponsabilidade com o nosso processo evolutivo, nós permitimos que crenças anteriores, que nos fizeram muito mal, que elas se tornem guia da nossa ação atual. Quando, na verdade, esse berço, né, o renascer, teve o propósito de redirecionar tudo isso, a pessoa, então, escolhe não fazer. Então, o Emmanuel vai dizer assim, que a vontade, ela provoca um impacto determinante, como se ela fosse um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. E aí, eu digo para você, olha, tudo bem, retirei o espírito. Ele estava aí, conversamos, negociamos, ele se afastou. Mas e aí? Ela vai ativar a vontade? Ela vai efetuar a mudança ou ela já está muito bem assim? Já acostumei. E ela volta para os mesmos hábitos. E o que acontece? Outros virão. Que coisa importante analisar isso à luz do Espiritismo, né? Ô, Mônica, e nesse processo todo, o que você diz da inveja e do ciúme? São sentimentos complexos, né? A gente tem aqui no livro do Hamed, né? Eu estou colocando aqui algumas coisas, porque esses livros não saem da minha cabeceira, né? São livros que eu estudo o tempo todo. Né? Mostra ele de novo que o pessoal vai querer. As dores da alma, Isso. né, do Hamed, emoções que curam, né, da irmã Foucault, a busca do melhor do Hamed, e também, né, pensamento e vida do Emmanuel. São livros, muitos mais, mas esses eles são bons pela capacidade de síntese que esses espíritos têm. Entende? Então, tem coisas que eles falam com muito pouco, né, de forma muito direta. A Joana também tem a capacidade de síntese absurda, né, no Homem Integral, que também não sai da minha cabeceira, que a gente tem um estudo sobre ele aqui toda sexta-feira, sobre Joana de Anjos, aliás, os livros todos. Então, a proposta deles, por que é diferente um pouquinho da Joana? Né? Porque a Joana, ela analisa o sofrimento pelo viés psicanalista. A Hermance, ela avalia pelo viés teórico da psicologia comportamental. E o Hamed analisa pelo viés teórico junguiano. Então, nós temos 3 perspectivas teóricas da psicologia analisando o sofrimento à luz da doutrina espírita. Então, é muito rico você entender que eles estão falando a mesma coisa por linhas teóricas diferentes, mas não tem nenhuma divergência entre eles, ok? Então, quando eu vasculhei no livro que faz um estudo, né, pelos psiquiatras, da obra da Joana, que chama Atrás do Espelho, Espelhos da Alma, por exemplo, eu analisei linha a linha da obra dela em comparação com a obra da irmã Foucault. Não encontrei uma incoerência, nada que uma diferisse da outra, apenas na forma da apresentação, que a irmã é muito direta. Olha, esse ego que está aí é você mesmo, tá bom? É seu comportamento, sua preguiça, entendeu? É aquilo que você tem que fazer e não faz. É aquilo que você já devia ter feito, mudado.
te faz mal, mas por que você ainda cultiva? É sua decisão. Então, você vê que o Emmanuel também traz um pouco disso, né? Traz um pouquinho desse aspecto aí. Bom, então vamos lá para o Eu citei o seguinte. ciúme e a inveja, porque o ciúme e a inveja são dois carrascos também da alma humana, né? Pois é. Então, a inveja, o Hamed diz que o invejoso é um inseguro, entende? E ele é super sensível. Além dele ser inseguro do valor pessoal, ele, então, é sensível a todo mundo que é o que ele não é, que faz o que ele não consegue fazer, entende? Que conquista o que ele não consegue conquistar. Então, ele costuma ser irritadiço, ele perde a paciência, ele se descontrola, é desconfiado, ele é observador, ele é minucioso, ele é detetive para encontrar o erro do outro. Ele é detetive. Você fala assim, nossa, mas foi lindo o evento que o fulano fez, o estudo com reflexão maravilhosa. Ah, mas ele gaguejou. Ele gaguejou. Você viu que ele tropeçou nas palavras? Que coisa! Que coisa, Mônica! Ele é observador, ele é detalhista, ele é minucioso, ele chega a ser maldoso ali. E aí a gente vai... Eu estudei esse livro no culto do lar. E eu me lembro que um dos meus filhos terminou o estudo. Quando terminou o culto, ele chegou perto de mim e disse assim, minha mãe, eu sinto um pouco isso. Eu olhei para ele e falei, meu filho, que bacana ouvir isso de você. Porque a inveja é um dos sentimentos mais difíceis de ser admitido. Mais difíceis. E eu falei assim, olha, e quando a gente admite um sentimento em nós, nós estamos a um passo de mudar esse sentimento. Porque eu não mudo o que eu não admito. Eu não posso mudar o que é desconhecido, negado, né? Então, eu tenho que admitir para que eu possa mudar. Então, eu disse para ele assim, seja o que for que te cause esse sentimento, transforme esse sentimento em admiração. Então, a única saída da inveja é transformar a percepção do que o outro faz ou consegue em objetivo pessoal. Então, ao invés de dizer, olha, que estudo lindo que o outro fez, um dia, quem sabe, né, eu consigo fazer alguma coisa, quem sabe, um dia, e aí eu digo assim, olha, o exercício do invejoso no consultório é elogiar aquela pessoa que mais lhe causa inveja. Você tem tarefa, vai lá e diga, você faz isso muito bem. Porque aí você pode dizer, e eu admiro você, ao invés de te invejar. Porque a inveja, ela é reptícia. Ela age por trás. Isso. Ela, não admitindo o sentimento, ela gera ações dissimuladas. E quando você põe a luz que você vê aquilo naquela pessoa, você pode admirar. Né? Então, a única saída, porque todo sentimento tem que ter saída, não é? Então, a única saída da inveja é a admiração. Né? E no caso do ciúme, né? Como é que a gente lida com o ciúme? Como o ciúme é a ilusão da posse, porque eu só posso ciúmar daquilo que eu acho que é meu, né? Porque se eu não acho que é meu, ele não vai me causar esse sentimento. Então, todo ciumento, ele pensa controlar, né, o outro, ou seja, um objeto, porque nós temos ciúme de objeto. Então, quando eu carrego a ilusão de que algo externo é meu, né, eu preciso entender, né, onde isso vai me levar, porque certamente vai levar à frustração. Porque como ninguém é de ninguém e nada é de ninguém, nós estamos num mundo transitório. Então, se você é ciumento, você é apegado. Você é controlador. Você tende a agir de forma autoritária. Ou você entende que você tem que trabalhar esse sentimento na raiz, ou você é escravo desse sentimento. Então, daí que a vontade
tem que entrar em ação para decidir. Eu sinto muito ciúme, me incomoda muito, né, quando acontece tal coisa. O que é que você vai fazer com isso? Não é? Então, é um sentimento perigoso, que tem causado a morte, porque o ciumento descontrolado, ele diz, se você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém. Isso. Olha o feminicídio. Feminicídio. Se essa joia está dividida entre os herdeiros e minha mãe deixou para minha irmã mais nova, que ela puxa saco, então eu vou dar um jeito desse negócio sumir, porque se não é meu, também não vai ser dela. Entende? Então, o ciumento é preciso que ele reflita que a ilusão de que ele é dono de alguma coisa pode fazer com que ele sofra muito mais do que ele sofreria se ele se libertasse dessa ilusão. Sim. Ninguém é de ninguém. Quer dizer que em todos esses processos que nós estamos analisando aí, a vontade é o fator determinante, então. Podemos dizer assim? Sim, sim. Porque a vontade, né, ela é uma potência da alma em desenvolvimento. A vontade... Então, quando eu não tinha racionalidade... Sim. Pode dizer. A vontade, ela não é considerada um sentimento, né, Mônica? Não é, Não. Né? Ela é uma força mesmo. Não. Ela é uma força, né? O pensamento é uma das potências da alma, não é? O nosso pensar sobre as coisas, se você voltar, né, lá no Leon Denis, você vai ver, né, que quando a gente está falando sobre vontade, ele vai dizer assim, ó, ele começa no texto, né, o problema do ser, do destino e da dor, ele diz, a vontade é a maior de todas as potências, porque é ela que coloca todo mundo em ação. Tudo que você pensa, decide, é a vontade que aciona. Você já viu casos de pessoas que decidem coisas que não fazem? Sim, muito. Então, elas pensam sobre aquilo, decidem, mas não põem a vontade em ação. Entende? Não exerce a força necessária. Por isso que a gente fala força de vontade, porque ela precisa da força. Entendendo a vontade como um motor, ela precisa da gasolina, do combustível. Qual é o combustível da sua vontade? Então, a pergunta é, o que te move? O que faz você sair de determinado lugar e você não sai de outro? Entende? Por que você dá um pulo para ir para o boteco e fica com preguiça de ir para o centro? Né? Para o estudo. Então, o que te move? Então, a vontade, ela é sujeita aos valores e sistemas internos do ser. Então, a pessoa fala assim, eu sei que eu tenho que mudar. Um dia eu vou mudar. Eu preciso mudar. Uma hora eu vou mudar. Mas ela nunca chega no eu vou mudar. Porque a vontade, ela prescinde da decisão. Então, o pensamento, o sentimento, a consciência de si mesmo é o fundamento de você decidir para onde vai o leme da sua vontade. Perfeitamente. Quando eu estou inconsciente de mim, o outro fala assim, nossa, mas você está raivoso. Eu não. É você que está me provocando. Consciente de si, não é? Então, nós temos que entender que o sentimento e o pensamento caminham no mesmo construto psíquico. Pensamento e sentimento caminham juntos. Então, você vê assim, ó, você encontra uma pessoa na rua, ela está lá revoltada. Olha, você acredita que eu fui para a reunião e a pessoa falou comigo que eu estava doente, que era melhor eu não participar da tal atividade, né, para eu ficar bem, e essa pessoa está me excluindo, eu estou com muita raiva. E aí você diz, mas menino, que bom que ela fez isso.
porque você está se recompondo. Aquela tarefa tem uma corrente muito pesada, exige energia demais. Talvez, se você fosse, você ia ficar fraco. Aí a pessoa fala, eu mesmo tinha pensado nisso, não. Aí o que ela faz? Ela se acalma. Então, o pensamento influencia o sentimento, assim como o sentimento influencia o pensamento. Mas muito. No mesmo construto de um caminho o outro. Entende? Então, decidir quem vai governar. O pensamento deveria governar o sentimento. E não o contrário. E por que, Mônica, diante de tudo isso que você está nos dizendo, o orgulho muitas vezes nos cega e não nos deixa reconhecer as nossas próprias fraquezas, as nossas autorias indevidas, as nossas maluquices? A gente nunca acha que foi a gente o culpado, a gente sempre põe a culpa no outro e não dá o braço a torcer. Por que o orgulho se manifesta dessa forma? Olha, não, a gente não pode falar em mudança sem falar em orgulho, né? Porque o orgulho, ele é um sentimento. Então, o orgulho, o que ele faz? É um sentimento que provoca em você uma percepção equivocada. Isso. Ele faz você sentir maior do que você realmente é. Isso. Então, a gente tem aquela imagem na internet que é um gato que olha no espelho e vê um leão. Né? E aí, ele ruge, né? Ele ruge querendo que a pessoa veja, olha, veja o leão que eu sou. Até que alguém fala com ele assim, vem cá, você é um gato. O que é isso? Para com esse barulheiro, você é um gato. Entendeu? E ele fica com muito ódio. Por quê? Porque ele acha que fazendo muito barulho, todo mundo vai respeitá-lo como leão. Então, o orgulho é uma ilusão absurda a respeito de quem você é. Então, o iludido, que é o orgulhoso iludido, ele carrega esta imagem equivocada e ele tenta interpretar tudo mais como menor que ele. Porque se ele achar que alguém é igual, e ele tem que respeitar, né, ele já se sente incomodado. Né? Ele gosta de, se eu não fechar o centro, ninguém vai fechar. Se eu não for lá abrir a tarefa, ninguém abria. Tá vendo? Se não fosse eu, não estava limpinha aqui, não. Então, ele quer mostrar que ele é mais atento, né? Mais capaz, ou mais presente, ou mais importante do que o outro. Né? E no orgulho ainda tem um interessante que o Hamed coloca para a gente, nas Dores da Alma, ele mostra dois aspectos do orgulho, né? E um deles que nos interessa bastante é a compulsão de controlar a vida do outro. Então, o orgulhoso é assim, ele é capaz de dizer para todo mundo o que ele tem que fazer. Agora, você olha, a vida dele está uma confusão. Mas ele está dizendo para todo mundo o que ele tem que fazer. E se a pessoa fizer, ela só não é feliz porque ela não falou o que ele tinha que fazer. Não fez o que ele falou, né? Mas ver a si mesmo, ele não vê. E quando alguém aponta, ele fica com muita raiva, né? Fica muito bravo. Então, a humildade não é você ser menor. A humildade é você ter maior consciência de quem você é de verdade, para que você possa funcionar dentro do seu tamanho. Porque todo orgulhoso é ansioso. Porque o medo dele é que alguém descubra que ele não é tudo aquilo que ele mostra. Então, você passa uma tarefa para ele e ele não dá conta. Mas ele toma a tarefa. E aí ele fica assim, desesperado. Ele não dorme, ele fica angustiado, ele começa a pedir, perguntar, sondar. E aí, ele, então, sofre para fazer. Quando ele poderia dizer assim, olha, eu posso fazer com a ajuda de alguém? Ou alguém pode me ajudar? Ou pede o fulano, porque hoje, nesse momento, eu acho que eu não dou conta. Então, o orgulhoso falar não dou conta, olha, é uma coisa difícil, né, de fazer. Aí, o que ele faz? Ele não consegue fazer, ele fala assim, olha, foi o governo, foi porque choveu muito. Você não está entendendo? Né? O que você queria que eu fizesse? A casa caiu. Ô, Mônica, agora, você sendo especialista em processos traumáticos, quais são as emoções e os sentimentos mais detectáveis nos atendimentos que você faz? Quais são os que aparecem mais?
Olha, falar de sentimento na nossa sociedade, que é analfabeta emocional, nós não fomos criados para reconhecer sentimentos, mas sim para suprimir. Nossa educação é engole o choro, para de fazer lamúria, entende? Não demonstra fraqueza, porque você está com medo, faz de conta que está tudo bem. Então, nós somos analfabetos. Então, no consultório, eu começo conversando sobre os sentimentos, né? Dando espaço para o reconhecimento deles. O Hamed diz assim, uma emoção é uma emoção, é igual uma onda do mar. Tente segurar e você não vai conseguir, porque ela vai sair por outros meios. Então, ela precisa ser reconhecida. Então, como o medo é uma emoção básica, e no nosso sistema límbico, como ele não tem pensamento, nós temos 3 respostas básicas desse sistema, que é de sobrevivência, ele não é de reflexão. Então, se algo é muito amedrontador, você tem que fugir. Então, ele prepara você para sair correndo. Sim. Se algo é muito amedrontador, mas você acha que dá conta, você parte para cima. Então, ele te prepara, né? Na parte superior do corpo, ele joga adrenalina na sua corrente sanguínea, você fica vermelho, seca a boca e você parte para cima. Se for para correr, ele prepara suas pernas, desce o sangue todo para a perna e você nem vê que você pulou a janela, subiu o barranco, você não viu. Então, nosso corpo, ele responde instintivamente a isso. Mas se você não entende que aquilo causa medo, você tem que correr. Ou se aquilo você consegue enfrentar, nós temos uma terceira resposta, que é a paralisação. Então, todo o estado traumático, ele de alguma forma representa ou uma paralisação ou uma ativação equivocada. Entende? Eu entendi e passei a funcionar daquele jeito. Mas aquele jeito não é sua essência. Você está fora de si mesmo. Então, um dos sentimentos mais presentes é o medo e a angústia. Entende? Então, todo sentimento de angústia denuncia o ser dividido. Não existe angústia onde tem clareza, tem decisão. Se tem angústia, tem algo que essa pessoa quer, confesse ela ou não, mas não pode fazer. Que coisa interessante. E você então, abriu um outro precedente, você citou a palavra decisão. Decisão que vem da vontade, né, de fazer, de escolher ou não fazer. Que complexo está a nossa mente, hein, Mônica? Que coisa, que desafio que é viver e decidir. E quanta coisa, né, a gente tem que trazer para a discussão desse tema, né? Quanta coisa a gente ainda desconhece. A irmã Dufour, ela fala que nós temos mais de 600 sentimentos, mas que a maioria de nós não conhece mais do que 18. Então, que no Hospital Esperança, onde a irmã trabalha, no mundo espiritual, que é um hospital, né, colônia, que o Eurípides Barçanufo fundou após a sua desencarnação em 1918, como um posto de atendimento no astral de Uberaba, ali, né, de Sacramento, aliás, que o Eurípides é de Sacramento. Então, no seu desencarne, Maria pergunta se ele queria ficar ou se ele, então, iria embora mesmo. E ele diz, eu quero ir onde eu for mais útil. Então, desencarnado aos 38 anos, no mundo espiritual, ele monta um posto chamado Esperança, que hoje é um imenso hospital Esperança. E nesse hospital se desenvolvem inúmeros trabalhos. Então, a irmã tem um livro que chama Um Terço da Vida, onde ela narra a quantidade de trabalhos realizados nesse hospital a partir das 11 horas da noite, às 23, e termina por volta de 4 da manhã, e o tanto de encarnados que se deslocam para trabalhar lá e que participam de equipes, e o tanto de curso que lá existem para os internados, né, os doentes que estão em tratamento, os espíritos que retornam em situações difíceis, a maioria espíritas, em processo de desequilíbrio. Então, em todos esses livros, ela está sempre se referindo ao Hospital Esperança. Então, aqui nesse livro, Emoções que Curam, ela está dizendo, a nossa proposta é trabalhar 88 sentimentos, né? 88. Então, você vê que nós somos tão analfabetos ainda, que se você for enumerar um conjunto de sentimentos para
para você falar, a gente fica repetindo a mesma coisa, né? E aí depois é comum que a pessoa chegue no consultório, eu pergunto para ela o que ela sente, ela me fala o que ela fez. Então, eu pergunto, você ficou chateado com isso? Não, menina, eu fui lá e resolvi. Eu falei, mas eu não perguntei o que você fez, eu perguntei como você sentiu, né? Então, a pessoa vira para mim e fala, não, eu fui lá, tirei pus os pins em cima dos íris, eu falei, mas você sentiu raiva? Não, senti raiva não. Eu falei, como não? Você foi lá? Você foi, só dela falar, ela se irritou. Né? Então, admitir os próprios sentimentos, reconhecer esses sentimentos, dar nome a esses sentimentos, é o primeiro movimento de processo de cura. Entende? E nós somos analfabetos, né, dos sentimentos. Infelizmente, nós somos analfabetos ainda. Mônica, eu acho que nós vamos querer a parte 2, viu? Porque foi magnífico. Nós vamos te convidar para a palestra também. E eu quero te agradecer por esta hora que passamos aqui. Lógico que o tempo... Passou uma hora, né? Passou de uma hora. E o tempo é muito curto para falar de tanto assunto, né? E a quantidade de assuntos. Então, a gente vai possivelmente marcar uma parte 2, marcar uma palestra. Nós vamos enviar um novo convite a você. Eu quero te agradecer imensamente por esses momentos que nós pudemos refletir juntos sobre tão complexo mundo do cérebro, do sentimento, do coração, das reações humanas. Quanta coisa para ser pensado. Quero agradecer a você que está assistindo. Se puder, clique no joinha aí do YouTube, que o YouTube valoriza o clipe, o vídeo, e compartilhe para ajudar outras pessoas. Mônica, eu deixo aqui as palavras finais para você, para se dirigir aí aos nossos telespectadores. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar compartilhando minha experiência, minha vivência, meus estudos. Eles são enriquecedores da minha alma, mas minha alegria é compartilhar para que enriqueça a alma de todos, né? Então, espero que vocês pensem, reflitam, né? Ativem dentro de vocês a força de vontade necessária para fazer as transformações que já é tempo de serem feitas. Então, fiquem com Deus e até breve. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E até a nossa próxima entrevista. Até lá. Muito agradecido. Meus amigos, vejam vocês a preciosidade do conhecimento desta psicóloga de Minas Gerais, Mônica Nobre, da cidade de Montes Claros. Enche o nosso coração de alegria, traz a perspectiva de uma análise racional dos sentimentos e as emoções. E eu quero, então, saudar aqui a Web Rádio Estação da Luz, o programa Estação da Luz, nos seus 21 anos, e aproveitando essa temática de sentimentos e emoções, eu quero lhes informar que acaba de ser lançado este livro aqui, Renovando Sentimentos e Emoções. Vejam, é de Rodrigo Miranda. Este livro foi lançado pela editora M, de Capivari. Você vai achar com facilidade quando acessar o site da editora, editora.m.com.br. Você está vendo aqui embaixo, olha aí, Editora M, Renovando Sentimentos e Emoções, do nosso Rodrigo Miranda. Então, nós queremos agradecer imensamente a você, agradecer a Web Rádio Estação da Luz, pela oportunidade valiosa desta manhã. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um grande abraço, tenham todos um bom dia e um bom fim de semana. Até mais.